Alguém pediu aí um terror satírico, cheio de referências cinematográficas e feminista? Vamos ver. Então, pessoal, além desse canal, vocês sabem, né? Esse é o canal Diletante Extraordinário. Além desse canal, eu tenho dois outros canais. Um canal de budismo em português, o Tendril, e o canal Big Tendril sobre budismo tibetano em inglês. Os dois são sobre budismo tibetano. Essa semana, no canal Tendril, eu lancei um vídeo sobre o sentido do termo transcendência no budismo, porque algumas pessoas traduzem um sutra, né, um texto famoso do budismo, como o Sutra do Conhecimento Transcendental, o Jidaya Prajnaparamita, que eu preferiria traduzir como perfeição da sabedoria, não conhecimento transcendental. E daí eu entro um pouco em questão de etimologia, linguística, semântica, e até no final não resisto e entro um pouco em fonética também, porque sabe como é que é, né? Então tem um aspecto filosófico, aspecto budista, aspecto linguístico se bifurca em semântico, fonético. Quem se interessa por isso, né? O link tá aí, o código QR também, pode assistir, não precisa nem assistir esse aqui, vai direto para lá, nem volta. E aqui no canal Diletante Extraordinário, não sei se dá pra ouvir, mas tem uma pessoa aqui se vingando, né? Embora eu use fone de ouvido e não toque música alto, mas tem uma pessoa aprendendo a tocar Parabéns Pra Você no tecladinho, assim, de brinquedo Cássio, assim, dele, né? De vez em quando aparece esse sonzinho, assim, pi, 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 pi. Não sei se vai dar pra vocês ouvirem. Isso foi um pedido, né, do William, lá da Sangha do Otsaoling, que ele queria ver a parte do meu processo musical. E essa semana eu postei 2 horas quase de eu fuçando, né? Teve uma moça que assiste o canal que disse cura pra insônia. Coisa mais chata que ela já viu na vida. E, de fato, eu não recomendo tanto assim, né? Só se a pessoa realmente tá... E eu acho que a música tá bem ruim, né? Ainda. A ideia é um pouco esculpir aquilo, tirar umas notas e ver se eu acho, além de alguns hooks, uns vamps que tem, que até eu acho que estão funcionando, fazer surgir uma melodia, fazer surgir uma estrutura na música, né, que ela não tem. Por outro lado, essa música, a ideia dela, né, então, né, o vídeo do qual eu tô falando tá aparecendo aqui, a ideia dessa música é fazer, tipo, agora eu tô falando e ter uma musiquinha de fundo, né, essa musiquinha de fundo, ela tem que ter umas qualidades, assim, musicais, que ela tem que ser um tanto repetitiva para funcionar por um longo tempo, mas ao mesmo tempo ela tem que mudar um pouco, então, e ela não pode salientar nada, então tem uns critérios que acabam tornando ela meio uma música de elevador, né? Então essa é a ideia. Agora semana que vem eu pretendo lançar um vídeo sobre outra música que eu estou trabalhando que chama Lady of the Wisdom Fire, e eu vou tentar gravar pelo menos a estrutura completa dela de início ao fim, né? E daí vai ter uma ideia de como é que é a música, com, né, qualquer coisa eu vou ter que regravar algum instrumento, alguma coisa assim, fazer a voz com certeza eu vou ter que trabalhar bastante. Então vai ter mais de um vídeo sobre isso, mas vai ter esse vídeo, né? Essa semana também, nessa cultura vlogger aqui que eu estou estabelecendo nesse canal, eu arrumei minha caixa de disjuntor. Quem achar interessante isso, nossa, tá premiado. Tá, tem mais views do que o vídeo da música. O vídeo da música é realmente chato, né? Não recomendo. A gente tem um grupo no WhatsApp para esse canal aqui, Diletante Extraordinário. Se você entrar lá, não repare que não vai aparecer as outras pessoas. Tem gente lá. Eu mando notificações quando tem alguma novidade. Então espere, não entre e sai. Muita gente entra e sai. Você fica pensando se eles não estão querendo roubar os nomes lá. Porque a pessoa entra, vê que não consegue e vai embora, né? Não, espera um pouco. Daqui a pouco aparece alguma coisa, não te preocupa. Tem o grupo, a comunidade do canal Tendril também, né? Sobre o budismo tibetano. Se há alguma coisa que interessa a você, eu espero que algum dia interesse você. É uma das coisas que eu dedico mais tempo na minha vida, é essa coisa do budismo tibetano. Então, eu mando com uma regularidade muito imprevisível um boletim, né? Então, aqui você encontra o link e ou o código WhatsApp, o código QR para você colocar seu e-mail lá, e daí eu vou enviar esse e-mail para você. Por favor, me tire da sua caixa de spam. O e-mail conexõesauspiciosas@gmail.com, que é o e-mail pelo qual você pode contribuir também pelo Pix aqui nesse canal. Ou se você quiser contribuir com ideias, sugestões, perguntas, qualquer tipo de contribuição é bem-vinda aí pelo e-mail. Não use o grupo do WhatsApp para fazer comentário.
Não, também aqui no YouTube, ok, comente, né? É bom pro canal. Por favor, se inscreva nos nos 3 canais. Mas muitas vezes eu apago, muitas vezes eu não gosto do comentário. Então, se você quer uma resposta, você me manda um e-mail. E esse mesmo e-mail é minha chave Pix, se você quiser mandar algum din-din pra mim, por qualquer motivo que você ache legal, aí você pode fazer isso por lá. Ou pelo PayPal e outros modos que tem por aí, ou até comprando pela Amazon. Eu vou botar essas informações de algum jeito aqui, não sei se uma atrás da outra, ou se eu vou botar... Eu tenho uma página de patronagem que explica todos esses modos de contribuição. Eu ainda vou fazer esse vídeo dos dias perfeitos que me pediram, né? Eu acho que eu vou fazer nesse canal aqui, e não no canal de budismo. Eu comento alguns filmes que tem uma temática que eu acho mais explicitamente budista, mas o Dias Perfeitos, ele tá num limiar. Até também seria bom por isso para o canal de budismo, para analisar por que talvez ele não se encaixasse perfeitamente no canal sobre budismo, né? Mas eu ainda estou na dúvida se eu vou fazer aqui ou vou fazer lá esse vídeo sobre os dias perfeitos. Eu acho que eu tô querendo fazer crescer esse canal, talvez eu traga ele pra cá, esse vídeo, né? Também eu posso fazer... Né, eu tenho liberdade pra fazer um comentário cultural mais amplo também com relação a esse outro filme, então não tem problema nenhum. Fazendo a advertência aqui, eu vou falar algumas coisas agora aqui que eu não considero que esteja... Embora esse filme, A Substância, já digo, já faço essa advertência aqui, é bom você chegar sem saber muito nele. Você tem que saber... O que você precisa saber é que o filme é desagradável, difícil de assistir, sofrido, e se você for muito sensível, melhor não. Se você não gosta de terror, se você não gosta de sangue, se você não gosta de, sei lá, né, não vamos dar o spoiler, mas não é, né, fique sabendo que não é um filme confortável. Então esse é um aviso que tem que dar. Se você gosta de terror corporal, tem que ver esse filme. Esse filme é muito bom, né? É um filme que... É difícil dizer se é bom mesmo, mas com certeza faz pensar. Isso não tem dúvida, né? Então, bom... Acho que é bom. Acho que é um bom filme. Ele tem alguns problemas que eu vou falar depois quando a gente entrar na área dos spoilers, né? Então eu vou fazer primeiro um comentário... Fiz agora o comentário, né? Melhor é não ouvir nada. Mas agora eu vou falar algumas coisas... Eu acho que é ok pra quem não tem muito medo de spoiler. Eu não vou entrar não é um twist, né? Mas não vou entrar no que acontece no filme. Eu vou só falar de forma geral assim da sinopse e vou apresentar algumas das ideias e algumas das ideias gerais que aparecem no filme. Eu vou falar um pouco sobre os atores, a diretora também. Então, esse filme, um filme de terror corporal da Coraline Fargeat, diretora francesa. Se não fosse uma mulher, esse filme seria bem difícil de assistir. Estando uma mulher na direção, os aspectos de sátira ao olhar do macho ficam mais aceitáveis, né? Então o filme foi criticado porque a crítica do olhar do macho meio que se entrega um pouco ao olhar do macho. É um filme que você vai ver muita coisa desconfortável, mas para um homem também você vai ver muita coisa bonita. Então você vai ver mulher bonita e isso, né, é um pouco o ponto que surgiu de discussão feminista em torno do filme, né? Então é um feminista apontando para o problema da mentalidade como fala, etarismo, né? Etarismo que fala, ageism, né? Então o problema principal do filme é essa questão das mulheres ficarem velhas e dos homens valorizarem bunda, seios e juventude, mas faz isso de uma forma muito inteligente e com essas referências todas, né, das quais eu vou falar. Então, essa Coralie Fargeat, agora recentemente ela teve lá naquele armário da Criterion Collection, que eles convidam pessoas da área do cinema para escolher os filmes que eles levariam para casa, né? Então eles dão os DVDs, sei lá, Blu-ray, para as pessoas que vão dentro desse armário, e daí depois eles filmam, põem no YouTube, né? Então a pessoa mostra um pouco do gosto dos filmes que ela realmente quer levar para casa e tal, etc. E a Coralie levou o Naked Lunch, do Cronenberg, e o Eraserhead, do David Lynch. Eu acho que esse filme tem uma coisa que outra do David Lynch, mais pro lado da iluminação, né, em algumas cenas, alguma coisa da direção de arte, tem alguma coisa a ver com David Lynch. Mas ele é um filme muito mais Cronenbergiano, né? E eu tenho essa história pessoal com David Cronenberg.
tem essa história pessoal de trauma, né? Falando aqui de pessoas que veem filmes desagradáveis. Um filme que é diretamente referenciado nesse filme, né? Tem vários, porque o Cronenberg faz muito terror corporal, até recentemente ele fez um filme de terror corporal que é bem bom, mas ele tem filmes desde The Brood, filmes dos anos 70, assim, passando por vários filmes que ele entra nessa questão, formas, né, tem essa piada dos Cronenbergianos dentro do Rick and Morty, que é um desenho que eu não consegui assistir depois que deu o problema com o carinha lá, que eu não me lembro o nome dele, que não é o Harmon. Então, né, deu uma questão dessas de... caiu no Me Too, né? Porque parece que bateu na mulher, alguma coisa assim. Então, mas a série do Rick and Morty é genial, faz uma homenagem ao Cronenberg, recomendo. E daí, essa francesa, ela pegou, entre outros filmes, ela pegou o Naked Lunch, que é um filme que eu demorei para assistir, filme do Cronenberg, mas é bastante bom. Não sei se faz jus ao livro, eu não li o livro, né? Tinha uma época que eu era bem interessado nas obras dessa contracultura, assim, em torno dos Geração Beat, também o William Burroughs, né? Mas o filme é bom, o filme é interessante, louco, perturbador, todas as coisas cronenbergianas que a gente gosta. Mas eu tava falando do meu trauma, né? Então quando eu tinha 11 anos, eu fui ao cinema sozinho. Eu acho que era indicação etária, talvez 14, não sei, mas no Brasil nunca levaram muito a sério, tu entrava, né? Tu entrava no cinema se tu queria. E esse filme é A Mosca, né? Com o Goldblum. Primeira vez também acho que eu conheço o Goldblum esse. Que agora eu tô achando ele meio irritante, assim, agora que ele tá todo... Todas as pessoas gostam dele, ele é todo carismático e tal, ele chega num ponto de jactância, assim, que não aprovo muito, né? Mas nesse filme ele tá excelente, o filme é excelente, mas o filme tu sai o que eu assisti, né? Então, pra quem não sabe, um cara tá fazendo um cientista tá fazendo um experimento de teletransportar o corpo dele, né? Onde ele entra, mas por acaso entra uma mosca junto, e daí ele passa, é um processo longo que ele vai se unindo com a mosca primeiro fica, né, numa parte, mas é que todo o DNA dele tá misturado com o da mosca, assim, vamos dizer assim. Então ele vai virando cada vez mais uma mosca com o passar do tempo, com a mudança celular dele, assim, ao longo das semanas, né? E é um filme difícil. É um filme que eu, aos meus 48 anos de idade, tenho dificuldades. Se me dissessem, vamos assistir A Mosca e tal, eu vou dizer, acho que não, né? Porque se é uma coisa nova, pelo menos, tipo a substância, né? Vai, né? Mas é difícil. Esse filme referencia diretamente, né, essa coisa do terror corporal ao estilo do Cronenberg. É um filme para cinéfilo, porque tem várias referências que quem conhece cinema de todas as épocas vai encontrar, né? E, bom, vou fazer a sinopse geral. Então a sinopse é a Demi Moore. É muito interessante que a Demi Moore esteja nesse papel, porque ela é uma mulher que tá lindíssima aos 62 anos de idade, né? E tem um aspecto que ela, desde toda a carreira dela, foi em torno da beleza do corpo dela, bastante do corpo dela. Ela tem a foto famosa da gravidez dela na Vanity Fair. E ela também tinha uma ideia de dublê de corpo, sempre. Porque não sei se ela não queria fazer o nu, ou se preferia usar o corpo de outra pessoa. Mas aí sempre tinha uma controvérsia que não estava usando o corpo dela. E isso é interessante nesse filme, porque tem uma coisa de duplo e de dublê de corpo. E, claro, toda essa questão da carreira dela ser baseada na beleza dela. E ela tem uma história também de ser substituída por uma mulher mais jovem, como tantas mulheres devem ter na idade dela, ou até mais jovens. Mas enfim, o Ashton Kutcher, que agora está quase sendo envolvido no caso do P. Diddy, aí, né, porque ele era muito próximo ao P. Diddy. P. Diddy foi preso por tráfico de mulher, tráfico de pessoas e, sei lá, pedofilia, o que mais, não sei o que ele foi acusado, mas ele a situação tá difícil pra ele. Já tá de tornozeleira, assim. E o Ashton Kutcher era um cara mais novo, né? Casado com a Demi Moore depois do casamento dela com o Bruce Willis. Então, e ele traiu ela com uma guria de 20 e poucos anos e tal, como talvez fosse
Mas a história que ninguém ficou surpreso, vamos dizer assim, né? Ninguém se surpreendeu com Ashton Kutcher fazendo isso. Então, né, não sei se vocês lembram, ele era do Dead 70 Show, depois ele fez o Steve Jobs. Ele é um cara bem problemático, assim, sempre foi um cara bem problemático. Agora ele tá com a Mila Kunis, que tava com ele no Dead 70 Show também. Aí a Demi Moore, ela é tipo uma Jane Fonda nos anos 80. Se passa nos anos 80, a Jane Fonda nos anos 80 era uma mulher mais velha, não exatamente velha, mas né, já não tão jovem, ensinando aeróbica, e todo mundo achava admirável e tal. E a Demi Moore é exatamente a Jane Fonda, assim, uma pessoa que vende essa saúde aeróbica na TV, corporal e tal. E o Dennis Quaid, que tá excelente nesse papel, dizem que ele tá horrível no Reagan, e que nesse ano ele fez o melhor apresentação dele ele tá impressionista, assim, ele tá num exagero de masculinidade tóxica, assim, que é lindo de se ver, assim. Sinto dizer, mas o cara tudo que sai da boca dele é tipo o maior estereótipo possível de masculinidade tóxica, né? E ele que tem uma cena com uma mosca também, que faz a referência direta lá na mosca do... Enfim, né, ele vai substituir, vai demitir, né, a Demi Moore, porque ela já saiu da validade, né? Não tá mais fresca. E a Demi Moore entra numa espiral, e daí nós temos essa coisa interessante, porque o filme foi filmado na França, no sul da França, na Riviera. E se passa em Los Angeles. Então é uma Los Angeles... O filme é todo localizado de um jeito meio estranho, né? A fotografia do filme é excelente. Todas as cenas são escolhidas muito bem, assim. E ela vive uma vida, como a gente tem essa ideia um pouco da classe alta. Até as pessoas mais não tão classe alta em Los Angeles são meio isoladas, porque é uma cidade que se usa muito, não se caminha, né? Só se usa carro. Então, né, as pessoas estão todas nas suas bolhas, assim, elas se encontram às vezes em alguns lugares, mas não tem essa coisa assim de convivialidade, né? Todo mundo vive uma vida isolada. Imagina então uma pessoa que como a Demi Moore, que tem essa fama e já tem um isolamento por causa da fama e tal. E o apartamento dela, que é um personagem quase no filme, é um apartamento todo despojado, assim, amplo, e não tem personalidade, não parece que é uma pessoa que vive ali, assim, né? Tem um banheiro muito importante para a história no qual a gente retorna. E uma coisa interessante também desse apartamento é que ele não tem lógica nenhuma, assim. Então, ao longo do filme, tu vê corredores e coisas, e o apartamento, não se tem nunca ideia de qual o tamanho do apartamento, o que liga o que aonde, mas isso não parece uma coisa mal feita, parece uma coisa muito bem feita. Inclusive tem algumas referências ao Kubrick, o banheiro é uma delas, né? O Kubrick adorava usar banheiros nos filmes dele, é sempre um lugar que mostra a mente da pessoa, porque é um lugar privado, né? É um lugar onde a pessoa está com ela mesma. Claro, ela aplica a substância essa que ela consegue para ficar mais jovem no banheiro, como qualquer um de nós faria, né? Se a gente vai aplicar uma substância, a gente normalmente faz isso, né? Até se a gente vai passar um creme e tal. Tem uma cena muito impactante dela no banheiro, olhando para si mesma, se examinando como uma pessoa que está envelhecendo, né? Isso antes da história propriamente dita realmente começar, né? E daí, então, né, ela usa essa substância porque ela vai ser substituída, ela encontra essa substância que vai rejuvenescer ela. Claro, daí tem um porém, né? O Dennis Quaid, nesse papel dele, ele tem essa questão, o filme tem uma sátira do olhar masculino, que é o problema que é um problema que o feminismo viu, porque a sátira meio que adentra o olhar masculino e participa do olhar masculino, assim, de um jeito um pouco do olhar de macho, né? Eu tô usando mais a expressão olhar de macho. Enfim, esse é um problema de filmes satíricos, e particularmente com um tema forte, com um tema com terror corporal, e um filme difícil, né? Um filme... Quando ele ainda por cima adiciona uma camada de sátira, né? Então, um filme que me lembra, não tem uma referência direta, mas uma sátira que quase, ou talvez para algumas pessoas não funcionam, né? É as sátiras do Paul Verhoeven, o Robocop, por exemplo, ou mais ainda Starship Troopers. Então, no Starship Troopers é um filme antifascista, mas parece que se tu
se tu é bolsonarista, tu acha o filme funciona. Assim, tipo, é o que tinha que ser. Assim, um republicano americano assistindo e não vê a sátira. Ele acha que aquilo lá é como é pra ser, né? Então esse é um problema tradicional da sátira, e esse filme tem esse problema. A sátira é inteligente e funciona pra quem é inteligente. Pra quem não... Pra quem resvala um pouco nisso, vai ficar difícil. Vai parecer muito exagerado e vai parecer que não tá falando o que é certo, assim. Porque, claro, tá fazendo sátira, então tá falando que tá errado, mas enfim, né? Então tem esse aspecto. Então, a outra atriz principal, né? Então, aqui eu vou dar... Não vou dar o warning completo de spoilers, mas só o fato de eu mencionar que tem essa outra atriz... Quem quiser... Então já tô no terceiro nível de spoiler aqui, né? O primeiro spoiler é... Melhor não saber nada sobre esse filme. Segundo spoiler... Sei lá, essa partezinha que eu contei aí, sinopse e tal, né? Já sabe alguma coisa. Terceira aviso aqui, bom, né? Daí a substância, o que ela faz? É meio Cinderela, assim, né? A substância, ela produz um duplo, né? Tem a história do doppelganger nesse filme também. É uma amálgama de referências e coisas e funciona. Isso é o mais incrível, né? Então surge esse doppelganger jovem dela, e ela e a Demi Moore e a Margaret Qualley, que é a filha da Andie MacDowell, que ela tá excelente no Maid, né? Outro filme de temática bastante feminista. Filme não, série de temática bastante feminista. Eu recomendo bastante também essa série Netflix, né? A Empregada. Eu reparei nela, achei bonita na Maid. Mas nesse filme, cara, fizeram uma produção nessa moça. Essa moça tá muito linda, né? Então aqui o meu olhar de macho aqui entrou lá na história. Mas aí tem um comentário interessante que eu vi elas falando antes de assistir o filme. Eu vi as duas sendo entrevistadas, né? A Demi Moore e a Margaret Qualley. E a Margaret Qualley, ela diz que não é o corpo dela. E não só outros corpos de mulher que estão sendo usados quando ela aparece nua, ou quando ela aparece... Ela faz bastante aeróbica, assim, com roupa colada e tal, né? Com umas câmeras, assim, que é essa coisa do olhar de macho, né? Então, a câmera lá nas nádegas da moça, assim. Então, não é ela e é prótese. Então, colaram umas carnes nela, porque ela não é tão... a palavra em português correta é gostosa, né? Então, ela é um pouco mais atlética do que a moça no filme tá bem fornida, assim. E isso é engraçado, né? Porque a Demi Moore foi acusada, e daí esse filme todo sobre o olhar masculino. Então, até a substância, né? O terror corporal começa ainda no olhar de macho, quando ela é uma jovem exuberante, assim, que está se apresentando para... É uma coisa, né? Então, por que é Cinderela a história? Porque tem uma coisa que quando bate 12 horas, né? Ou seja, elas têm que trocar de corpo de vez em quando. Então uma fica num estado de coma lá, tomando uma substância, e a outra fica, né, agindo no mundo, assim. E elas têm que ficar trocando de posição sempre, né? Então quando uma tá ligada, a outra tá desligada, assim, vamos dizer, né? E por causa do uso dessa substância. Então isso é um dos temas principais, assim, essa coisa do momento que acaba, né, a validade, né? A validade da Demi Moore, assim, ela acaba porque o cara demite ela, porque ela não vai ser mais atraente para os patrocinadores e para os telespectadores, e o único valor que ela tem, que ela dá a si própria, tem a ver com a aparência dela, né? E a aparência dela, os budistas já iam dizer, é bastante impermanente, né? Então ela faz um truque lá, ela vende a alma pro diabo aí, né? Na verdade é pseudocientífico, assim, é uma coisa quase científica é quase ficção científica, mas é muito mirabolante e exagerado, né, essa transformação dela. Não que não seja visualmente interessante, bastante... Não, eu acho que o filme é mais interessante assim. Ele é mais interessante como uma alegoria que usa ciência. Bom, agora, então, spoiler alert completo aí, né? A gente vai, antes de tocar o alarme aqui, a gente vai falar do Kubrick, a gente vai falar do Cronenberg, a gente já falou, vai falar do Aronofsky, são todas essas influências que tiveram dentro das várias cenas desse filme, né? Então, toca esse alarme aí, um claxon aí, vamos botar... Então, no filme vai acontecer esse processo no qual
a mais jovem, elas têm que a substância avisa elas, né, o pessoal lá da fábrica da substância avisa que elas têm que se ver como a mesma pessoa, porque elas são a mesma pessoa. Só que elas têm dois corpos que operam em momentos diferentes, né? E uma tem o controle sobre o corpo da outra quando a outra tá dormindo. Então, a mais nova, ela começa a usar mais a mais velha, deixar a mais velha mais parada, né? Teria que ser trocar de 7 em 7 dias para a coisa ficar equilibrada e as duas, né, ficarem com a energia correta e tal, etc. Mas aí a mais jovem quer mais tempo para fazer as atividades dela, etc. Vai transformando a outra num monstro, assim, primeiro por um aspecto de envelhecimento natural e depois progressivamente ela passa de um ponto de envelhecimento natural e enfim tem uma vingança que vai concluir num golem, né, num monstro Su e como é o nome da outra personagem? Monstro Elisa Su, que é uma mistura das duas e é um monstro. E daí eu tenho que dizer que o problema maior do filme pra mim é que o filme tortura a gente no final. Então esse filme tem 2 horas e 20 e tantos minutos e 25 minutos de tortura no final, com esse monstro sofrendo e fazendo os outros sofrer e violência. Ok, acho, né, terror se espera, que a gente fica horrorizado, etc. Mas chega uma hora que tu... Ah, tá, né, deu. Se fosse, sei lá, menos minutos, assim, desse processo final de destruição, que fosse o suficiente pra pessoa ficar chocada, mas não precisa a pessoa ficar... A pessoa se sente ela mesma atacada, né? Pessoalmente, assim. Não sei, talvez porque eu tenho problema com etarismo, porque eu tenho olhar de macho, daí a coisa toda, né? Mas aí tem uma referência muito lynchiana no final, que esse monstro ele tem alguma coisa do Merrick, o Homem-Elefante, né? Um filme excelente do David Lynch. Tem alguns filmes do David Lynch que são particularmente excelentes. Eu acho que o Homem-Elefante, que é um filme de 1980, William Hurt, é fantástico esse filme. Esse filme é muito bom. E ela lembra um pouco, assim, ela faz até uma referência também ao Hitchcock em Vértigo, porque ela vai botar um brinco, assim, quando ela é um monstro horroroso, virou um monstro, mas ela vai seguir fazendo a apresentação lá, né? Então ela vai botar um brinco, assim, ela quase é um momento da fixação do personagem do James Stewart no Vértigo, que ele quer transformar a mulher numa mulher que ele era apaixonado, né? Ele muda a cor do cabelo, põe o brinco, o exato brinco que a outra mulher usava e tal. E também esse processo de othering e ao mesmo tempo um processo de objetificação absoluta, né? Então a pessoa vira a tua imagem idealizada no Vértigo. É outro filme que quem não viu tem que ver, né? Porque Vértigo, vamos dizer, é um dos melhores filmes já feitos de toda a história. É um dos filmes mais fantásticos que... Olha, é aquela coisa, né? Eu não sou a favor da psicanálise, mas quando ela é usada em arte, né? Então no Hitchcock, esse filme não tem uma teoria psicanalítica clara que eu perceba, assim, né? Claro que ele é todo simbólico, ele é todo referencial, né? Mas ele é mais intertextual e hipermoderno do que realmente uma teoria particular psicológica, vamos dizer assim, né? Que tá usando... O Hitchcock não. O Vértigo é um filme psicanalítico, né? Por isso que eu tô mencionando, né? Mas esse filme em particular não é bem assim. Então, o banheiro do 2001, né? A gente tem aqui os banheiros do Kubrick, que é como esse espaço em que ela vai se revelar como ela realmente é, né? Como ela vai lidar com o problema dela, né? E a gente tem também a cozinha. A cozinha é terrível. A cozinha lembra um pouco até o Requiem for a Dream do Aronofsky, né? O Cisne Negro ele é citado diretamente nesse filme, né? Porque a cena final... as cenas finais guardam semelhança com o Cisne Negro e ela usa a mesma... Tipo, a diretora faz essas homenagens, ela bota uma mosca, ela põe uma frase do Cisne Negro, ela põe o banheiro asséptico, que pode ser, sei lá, pode ser o banheiro do Irreversível, pode ser o banheiro do Sol, pode ser o banheiro do Kubrick, né? Ele é um filme, assim, para quem tem um interesse visual, é um filme bastante impressionante, assim, nesse sentido, né? E tudo isso no meio dessa Los Angeles que tá num Uncanny Valley da Tinseltown, né? Então, tipo, é a cidade de Los Angeles, mas ainda é hiper
anos 80, ainda mais, aquela Los Angeles assim, solidificada, né, naquela visão dos anos 80, só que é na França, né? É impressionante isso. Outras referências que ela faz, então tem os lábios do Videodrome, do Cronenberg, e tem a Carrie, né? Que a própria Carrie, já vi análises que eles falam, né, da vingança dela, do sangue todo, como uma referência à menstruação. E nesse filme eles fazem uma referência direta antes das cenas finais, que tem muito sangue. Eles fazem uma referência que também tem um pouco a ver com essa coisa da Cinderela, que ela tem um período contado, né? Então, medievalmente falando, a Cinderela é uma história que vem da China, né? Então, medievalmente falando, a moça tem que casar rápido, né? Porque senão vai piorando o partido dela. Então, ela tem que, de uma vez, ela tem que definir a associação comercial lá, que o patriarcado vai definir para ela. Depois ela tem esse prazo também de maternidade, né? Que também, se hoje em dia é possível e é fácil engravidar mais velha, muitos bebês e mães morriam, né, antes da medicina moderna, no momento do parto. Então, se passasse um pouco do tempo, assim, também ia ser difícil a mulher preencher aquele papel de produtora de herdeiros, né, que era comum no patriarcado mais explícito dos tempos passados, assim, né, vamos dizer. Então, aqui também a gente tem essa humilhação pública com sangue, né, em quantidade, assim, mais do que chega a ser um outro momento satírico, assim. Tu não sabe se tu ri, tu não sabe se tu... eu acho que o filme tem um efeito interessante nesse sentido, porque tu não fica feliz com esse filme em nenhum momento, assim. Fora, assim, algum aspecto visual, né? Tu sabe desde o início que tá tudo ferrado, não vai dar certo. É um pouco que nem o Tess. O Tess também, a mulher lá, vai se ferrar o tempo todo e tal, etc. Mas mesmo assim tu vê. Eu acho importante esse tipo de tragédia, né? No caso desse terror corporal, tragédia, sátira, tudo misturado, né? Tudo hipermoderno, tudo cheio de referência. Eu acho importante, assim, essa condição humana mesmo, né? Que as coisas não vão se resolver muito facilmente. E então, eu só vou encerrar assim dizendo que talvez eu faça um vídeo sobre essa questão do duplo, né? Eu tenho me interessado por isso há muito tempo, vários filmes bons tem para falar sobre isso. Tem a história do Edgar Allan Poe, que foi, né, sem falar, claro, nas histórias medievais, do Changeling, etc. Mas William Wilson é uma história central sobre o duplo do Edgar Allan Poe. Tem outros duplos famosos, assim... E agora, recentemente, tem esse livro da Naomi Klein, que eu cheguei a ouvir metade dele, Doppelganger, porque ela é confundida com a... não é Naomi Watts, é Naomi Wolf. Outra é Naomi, as Naomi são confundíveis, né? Embora Naomi Watts não seja confundível, mas... Então, a Naomi Klein, para quem não sabe, ela é super... ambientalista de esquerda, progressista, etc. Né? E a Naomi Wolf, ela em algum momento foi uma feminista representativa e depois ela foi degringolando para teoria da conspiração e uma direita lunática, assim, né? Que hoje em dia toda a direita é lunática, né? Não tem mais direita... Não tem mais ninguém que pensa direita razoavelmente. Assim, Burke, alguma coisa assim, morreu, né? Não tem mais, não existe. Tá todo mundo lunático na direita. E essa Naomi Wolf fala uns absurdos, assim, né? Naomi Klein estava no banheiro um dia e daí eu vi outras mulheres falando porque a Naomi Klein falou e tal coisa. E era a Naomi Wolf que tinha falado. Então ela resolveu escrever um livro que também fala desse duplo, né, na cultura, essa polarização. As pessoas gostam de usar a palavra polarização, né? Mas tem essa pessoa que invasores de corpos, assim, quando tu vê o teu tio, tua família, né, tu tem que te afastar porque a pessoa já ela não tá operando, ela tá operando pelo que o Facebook manda na mente dela, né? Não é mais... Tô falando Facebook porque foi o Facebook que elegeu o Trump e o Bolsonaro, né? Então, né, a pessoa já tá operando, assim, por algumas coisas que... Eu conheço pessoas, assim, também que viraram, né? Você era uma pessoa razoável, daí a pessoa tem um certo radicalismo, que a gente vai chamar de radicalismo, assim, tipo, revolucionário, meio crítico do status quo, que é uma coisa comum na esquerda também. Só que daí a crítica do status quo é apropriada pela teoria de conspiração e pela direita, e a pessoa vira uma espécie de
o Dr. É o Mr. Hyde, né? Não é mais o Dr. Jekyll, né? Aliás, eu prometi fazer um vídeo sobre o Dr. Jekyll e o Mr. Hyde, até esqueci, nem anotei, tenho que anotar isso. Então vai ser um dos eventos do Duplo, né? Pelo jeito eu vou falar de Duplo por uns 10 vídeos, porque tem 10 vídeos para falar sobre Duplo, né? E esse filme tem o Duplo porque tem essas duas mulheres que são a mesma mulher operando, só que elas têm elas começam a ter interesses discrepantes. E é óbvio que elas vão ter interesses discrepantes, né? Porque elas têm aparências totalmente diferentes, né? Eu lembrei de um livro esse livro, Coma e Emagreça, com ficção científica, que é engraçado, tem essa temática também de estética, né? Então tem uma história do Stephen King aqui, tem uma história do William Morrison, tem o Frederick Pohl, tem o Robert Silverberg, tem vários caras fortes na ficção científica falando sobre ficção científica para gordos e pessoas que querem emagrecer e assim por diante, né? Então tem uma das histórias que eu não sei qual é o nome e qual é o autor, que o cara quer emagrecer, vai num lugar, faz um tratamento, sai de lá magro, segue a vida dele, né? Só que o que depois ele descobre, né? A próxima vez que ele vai lá, já é a 8ª ou 10ª vez que ele vai fazer o tratamento, ele engorda, volta lá, fica perfeito, sai perfeito, assim. Eles criam um corpo novo dele e põem a consciência dele no cara novo. O cara sai com a memória passada dele, ele sai caminhando ali magro, né? Só que o gordo também é ele, tipo, eles fazem um duplo, né? Eles largam a pessoa magra pra um lado e o gordo põe pra trabalhar, trabalho escravo, assim. Os caras com umas picaretas, já tem umas 10 versões, uma bem velho dele, assim, lá, assim. Então esse filme tem um pouco essa temática, assim, também, de explorar o teu... de como as pessoas se sacrificam em nome da estética, né? Então, etc. Esse é o tema principal desse filme, né? Então eu vou ficar por aqui, vou ver se eu faço, se não tiver música aqui depois, é que eu fiquei com preguiça de fazer umas guitarras aí, porque já esgotei já tava usando umas músicas muito ruins no final, né? Mas vamos ver, de repente eu faço. Era isso que eu queria falar.